Na segunda parte da palestra, nós trataremos apenas da nova ordem mundial, que é o plano máximo da maçonaria, através do grupo Illuminati, para alcançar o domínio da Terra. Inicialmente, sabemos que o plano é demoníaco de Alberto Pike, e Satanás volta a dizer que ele será semelhante ao Altíssimo. Os Illuminati é uma organização secreta ocultista, fundada em 1776 na Baviera, na Alemanha, por Adam von Schaupt, no dia 1º de maio. Essa organização tem como símbolo a mão aberta espalmada, que é o sinal dos Illuminati. Aí está Adam von Schaupt. Ele foi o fundador da Fraternidade Branca dos Illuminati. Adam von Schaupt fundou os mestres dos Illuminati com base na ordem jesuíta, a sociedade secreta. Tinha planos definidos para derrubar todas as instituições civis, religiosas e os governos, implantando a nova ordem mundial. Von Schaupt, iniciado no islamismo e usuário de haxixe, inclusive essa palavra haxixe deu origem no português à palavra assassino. Na Baviera, onde foram organizados os Illuminati, até hoje há uma reunião mensal sob o domínio, sob os auspícios da maçonaria egípcia, e nessa reunião mensal de traçar planos para conquistar o mundo estão os 9 desconhecidos, os 7, e eles dizem que no meio deles está o Gadu, que nós já vimos que não é Deus, é apenas Lúcifer. Hoje é símbolo mundial dominar o mundo pela informação, pela consciência e pelo trabalho. E a sede desse movimento está no Comando Militar de Espionagem e Segurança dos Estados Unidos. No Brasil, nós temos representantes também do Illuminati. E uma ocasião, na época de eleição, nós fomos surpreendidos com a mão aberta, mostrando que poderia, para nós brasileiros, ter mais emprego, saúde, segurança, agricultura e educação. Na verdade, o nosso ex-presidente estava passando um sinal para o seu grupo de Illuminati. E a prova está aqui. O maior repórter investigativo do mundo, Greg Palast, vira ao avesso tramóias e conspirações que levam ao saque globalizado, com ênfase nas privatizações das estatais brasileiras. O livro está todo aí para quem quiser ler, provando mais uma vez que os Illuminati têm planos definidos para o mundo. No dia 16 de junho de 1982, inicia-se o plano 1782, na cidade de Hanau, também na Alemanha. Inicia-se a nova ordem mundial, plano dos Illuminati, grau acima do 33 da maçonaria. Vejam bem, no congresso de Villers-Maybad, 23 supremos conselhos do mundo inteiro se reuniram para formalizar o início da nova ordem mundial.
3 anos depois, em 1785, olha só o que o presidente dos Estados Unidos, chamado George Washington, disse: o nosso plano se alastrou por todo o país. Quer dizer que ele também era Illuminati. Esse plano, na verdade, tem 7 partes. As partes serão conhecidas a seguir. E é bom lembrar que esse plano deu início em 1776. Aí estão das 7 partes. Eu separei 6 para deixar uma para o final, porque ela é bastante interessante. O primeiro plano dos Illuminati é a abolição da monarquia e governos constituídos. O segundo plano seria a abolição da propriedade privada, abolição da herança, abolição do patriotismo, abolição da família, do casamento e de toda moralidade. Novamente nós estamos diante de perversão sexual. E a instituição da educação comunal das crianças. O que quer dizer isso? Uma administração pública. A criança seria ensinada pelo Estado. E finalmente, a abolição de todas as religiões. Vejam bem que os maçons estão com planos definidos, realizando esses planos, quer queiram, quer não queiram, os governos e os países do mundo. Alberto Pike, a visão dele. E aí vem o versículo da Bíblia. Não é maravilha? Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E aqui está o grande nome da maçonaria, Alberto Pike. E durante o período de 1859 a 1891, foi ele quem comandou toda a maçonaria do mundo. Na verdade, Alberto Pike, ele era o líder da maçonaria, e nesse período de 1859 a 1891, ele comandou a maçonaria americana e de tabela de todo o mundo. O maior vulto de toda a história. Era reconhecidamente um gênio, falava 16 idiomas, estudou em Harvard, que é a maior universidade do mundo, chegou a ocupar o posto de general de brigada, estudou Cabala como ninguém, conhecia perfeitamente o sistema judaico da Cabala, escreveu a Bíblia da maçonaria chamada Moral e Dogmas, e foi a mola propulsora da nova ordem mundial e é até hoje a mola propulsora dessa nova ordem. Alberto Pike nasceu em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos da América, em 29 de dezembro de 1809. Morreu na casa do Templo do Rito Escocês em Washington, D.C., em 2 de abril de 1891. Está enterrado no cemitério Oak Hill, na mesma cidade de Washington. Na verdade, o plano dele não era complicado, era simples. Ele recebeu de espíritos guia, porque ele era satanista, ele recebeu a visão, uma visão. E agora, meus irmãos, os irmãos podem até se espantar. Como pode um satanista receber visão? Pois Deus permite, e isso está lá em Deuteronômio 13, de 1 a 3. Deus permite até para testar, para colocar em teste o seu povo. A visão dele era
3 guerras mundiais. A publicação do plano se deu em 1870 e a manutenção do plano desde 1776 esteve em mais absoluto segredo. Para entender esse plano, nós vamos devagar um pouco por outros caminhos. Um dos caminhos que a maçonaria se aproveitou foi o caminho de transformar um país em destruição de governo e novo governo. Para isso convidou Karl Marx. Olha só, a maçonaria e os Illuminati criaram o comunismo como oposto direto à tese. A tese seria os Estados Unidos, a antítese seria agora a Rússia, para que a teoria de Hegel pudesse ter prosseguimento. Então nós entendemos o seguinte: país rico, poderoso na época, já estava despontando como um dos primeiros países do mundo. Na época da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos era a tese. A antítese passaria a ser a Rússia. Nós ficamos cerca de 40 anos sobressaltados com a possibilidade de Rússia ou Estados Unidos formarem uma guerra atômica, onde as nossas chances de vida seriam quase zero. Na verdade, aquela Guerra Fria não era nada mais, nada menos para ser criada a síntese, resultado da tese e da antítese. A síntese é a própria nova ordem mundial. Em 1846, havia mudanças no ar, além das fronteiras da igreja, no continente europeu. 2 anos mais tarde, portanto, 1848, um corpo seleto de iniciados secretos, chamado a Liga dos 12 Justos dos Illuminati, financiou Karl Marx para liberar o Manifesto Comunista, onde tudo começou. Esse plano, na verdade, é um plano luciferiano. Acontece que Deus controla até mesmo as hordas demoníacas de Satanás. Deus vai deixando, mas na hora certa ele se manifesta. Um dos colaboradores foi Hitler, que também era maçom e membro de uma sociedade secreta chamada Thule, ou Irmandade da Morte. Olha só como se comportou Adolf Hitler. A pessoa que o orientava, chamado Alice Bailey, e também a Madame Blavatsky, iniciaram a vida com ele, o chamando de grande. E essa palavra grande tem um significado especial dentro do satanismo. Grande quer dizer aquele que se destaca, que tem muito poder. Logo chegando ao poder, o que fez Hitler? Escolheu a suástica como símbolo nacional, mas a virou ao contrário. A suástica foi virada pelo próprio Adolf Hitler ao contrário, dando um recado, indicando aos satanistas que escolhera o caminho da esquerda e não o caminho da direita. No caminho da direita, nós vamos para a magia branca. No caminho da esquerda, nós vamos para a magia negra. Exatamente o que Adolf Hitler fez durante toda a sua história de 12 anos. Desde o princípio, Satanás tem tentado executar seus propósitos, levantando homens ambiciosos e impiedosos.
O primeiro foi Nimrod, lá no passado, o construtor da Torre de Babel. Depois, Satanás levantou Nabucodonosor, levantou Alexandre, levantou os Césares, levantou e levanta até hoje os papas, levantou também Carlos Magno, Napoleão, e o último desses chamados grandes é exatamente Adolfo Hitler. O plano de Pike, simples. Antes o mundo era governado por judaísmo e cristianismo, era a velha ordem. Agora o mundo vai ser governado por uma nova ordem mundial, em especial pelos desígnios da maçonaria. Para isso foi preciso a Primeira Guerra Mundial. Nessa Primeira Guerra Mundial, simplesmente transformar a Rússia dos czares em Rússia dos comunistas. Karl Marx, Stalin e outros governantes agora do comunismo russo eram todos maçons. Logo em seguida veio a Segunda Grande Guerra. E a Segunda Grande Guerra transformou a Rússia em superpotência. Ora, a visão de Alberto Pike da Segunda Guerra Mundial para transformar o comunismo russo em uma superpotência foi cumprida surpreendentemente. Os historiadores ficaram perplexos e nunca compreenderam por que Churchill e Roosevelt entregaram a Europa Oriental aos soviéticos, se a preponderância de poder era contrária. A Rússia estava quebrada no final da Segunda Grande Guerra. Quando Roosevelt e Churchill deram a Europa Oriental, 16 países agora juntos à Rússia, o comunismo russo, agora conhecido como URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, completou sua transição para a superpotência, exatamente como no plano de Pike, porque tanto Churchill da Inglaterra como Roosevelt dos Estados Unidos, ambos eram Illuminati, maçom grau 33 e satanistas. Na filosofia do satanismo, todos os problemas do homem podem ser resolvidos se o ambiente for modificado. Essa crença já resultou na matança de mais de 200 milhões de pessoas desde 1917. Mas não se iludam, esse número é ativo. Ele está agora lá no Iraque, mas está no Afeganistão e está em outros países, tanto da América do Sul quanto da América Central, da Ásia e de outros lugares do mundo. A história tem nos mostrado que muitos presidentes dos Estados Unidos foram maçons. O que chama mais atenção é que um deles, Franklin Delano Roosevelt, ele se destacou pela sua presença na Segunda Guerra Mundial e com todas as atrocidades que ele mandou executar na Segunda Guerra Mundial. O presidente Roosevelt era um parente sanguíneo longe dos Bush. Tinha dito, só para ser eleito, que a América não se envolveria na guerra. Acontece que com os resultados eufóricos da Segunda Grande Guerra Mundial, ele mesmo, Franklin Delano Roosevelt, modificou a nota de dólar dos Estados Unidos, colocando símbolos maçons e o brasão maçom em todas as notas de dólar. No meio ele colocou uma frase interessante:
In God we trust. Em Deus nós confiamos. Muita gente que pega essa nota acha que os americanos estão falando de Jeová. Daqui a pouco os senhores vão ter uma surpresa. Primeiro, do lado de cá, nós temos símbolos maçônicos, a pirâmide e outros dizeres. Do outro lado também nós temos outro símbolo maçom, que é o pássaro fênix, com as 3 estrelas sobre a cabeça e alguns detalhes que passamos a decifrar agora. Vamos primeiro pegar este símbolo. A pirâmide maçônica foi criada por Adam von Schaupt. Ali no vértex da pirâmide está o olho que tudo vê. Essa expressão é a expressão maçônica. Na verdade, esse é o olho de Horus, que também é o olho de Satanás, que é o olho de Lúcifer. Horus era um deus egípcio que possuía um só olho no meio da testa. A expressão em cima, Anuit Coeptis, anunciando o nascimento de. E embaixo está escrito Novo Ordo Seculorum. Isso quer dizer nova ordem mundial. E lá no meio, na base da pirâmide, está MDCCLXXVI. Muita gente pensa que é o dia da independência dos Estados Unidos. Não é não, senhores. Ali é o dia exato em que os Illuminati entraram na maçonaria, 1776. As explicações estão aí e nada tem a acrescentar para o momento. Outro símbolo que encontramos em todas as notas, olhem lá, há uma balança, há um esquadro e há uma chave. A balança significa justiça, o esquadro retidão e chave segredo, porque desde 1776 esse segredo está guardado dentro da maçonaria. O outro emblema que se encontra na nota de dólares está lá, as 13 estrelas, pentagramas entrelaçados. Isso é um alto símbolo feticista no mundo. 13 flechas do lado de uma pata da águia ou do pássaro fênix, porque na verdade essa águia é o próprio pássaro fênix, e isso é um disfarce, porque o pássaro fênix não é desse jeito. E as 13 flechas estão indicando que os Estados Unidos, vez por outra, está em guerra. Na outra pata, nós temos um ramo de oliveira com 13 azeitonas, indicando que também essa nação vive ora em guerra, ora em paz. E este símbolo das 13 oliveiras, ou 13 azeitonas, é também um símbolo dos templários. Lá em cima tem uma expressão dita "I pluribus unum". Essa expressão também tem 13 letras e daqui a pouco nós vamos saber o seu significado. Hoje, as nossas crianças estão sendo bombardeadas por mensagens subliminares, que são nada mais nada menos do que o pássaro fênix se manifestando para as nossas crianças. O Deus Fênix dos egípcios se manifestando e tirando nossas crianças
da escola dominical, lançando nossas crianças no mundo. Para as nossas crianças, mensagens e mais mensagens subliminares. Nos adultos, uma dependência total. O cartão Visa quer dizer, VI é alfabeto romano que significa 6. S é um símbolo grego que significa também 6. E A é um símbolo babilônico que significa também 6. Foi por isso que os satanistas criaram o cartão Visa. E hoje ele é usado no mundo inteiro. Mas o seu número é 666, o número da besta. Olha o que diz Alberto Pike no seu livro Moral e Dogma. O verdadeiro nome de Deus, dizem os cabalistas, é Yahvé, Deus invertido, pois Satanás não é um Deus negro, mas uma negação de Deus. Para os iniciados, não é uma pessoa, mas uma força. E é bom a gente lembrar que, chamando Lucifer de força, Pike cumpre literalmente a profecia bíblica do anticristo. Mas em seu lugar honrará um Deus das forças. E Deus já nos está avisando isso desde o profeta Daniel. Para os satanistas, Yahvé ou Jeová ou nosso Deus é assim. Lucifer é assim. Mas ambos são deuses. E isso não é verdade. Só há um Deus. Olha o que acreditam os Illuminati. E aqui, dizendo que Deus e Lucifer estão em mesmo pé de igualdade, Pike prova e mostra o puro satanismo, porque Lucifer nunca vai estar no pé de igualdade com Deus. Eles acreditam que Deus e Lucifer são deuses iguais. Acreditam também que são concorrentes no Éden com Adonai, o Deus da Bíblia. Quem é Adonai? Adonai é uma palavra hebraica que significa meu Senhor. Meu Senhor é Jesus Cristo. E a terceira e última explicação aí está. Após a batalha do Armagedon, Lucifer recuperará seu trono no céu, destronando Adonai. Lucifer quer dizer que com isso ele vai recuperar seu trono no céu e vai expulsar do céu Jesus Cristo. Todos os Illuminatis acreditam nisso. Tanto acreditam que o ovo é adorado em todo o mundo antigo. No Egito, na Babilônia, na China, nos povos mongóis, enfim, na Escandinávia, todos aqueles povos adoravam o ovo. O que fez a maçonaria? Colocou a serpente em volta do ovo, em sinal de vigilância. O devorador, o vingador, se coloca agora de vigilância no ovo. Abrindo esse ovo, quem nós vamos encontrar lá? E essa é uma publicação da nova era em conjunto com a maçonaria. No satanismo, Lucifer e Vênus são idênticos. Dentro do ovo, por enquanto adormecido, está Vênus. Na batalha do Armagedon, o ovo vai liberar esse Vênus, que na verdade é o próprio Lucifer. Observe as tochas. O luciferianismo está tão arraigado na Terra que já alcançou todas as organizações da Terra. A ONU é um terreno fértil para o crescimento de doutrinas
ocultistas, disfarçadas de tese de mestrado em economia, política e ciências sociais. David Spangler, um influente líder na nova era e na ONU, disse: ninguém entrará na nova era a menos que tenha uma iniciação luciferiana. A serpente é o símbolo e protótipo do Salvador universal, que redime os mundos, dando à criação o conhecimento de si mesma e a realização do bem e do mal. Isto foi dito por Manly P. Hall. Isso prova que também na ONU, lá estão os maçons e luciferianos. Havia um instrumento no passado, mais precisamente no século VI, que era usado especificamente por satanistas. Era a cruz vergada. No Concílio Vaticano II, concílio do Papa Paulo VI, aquele pequeno que lá está na figura, naquela ocasião, a cruz vergada também passou a fazer parte do Vaticano. Está aí o atual Papa, chamado Bento XVI, com a sua cruz vergada. Essa cruz é satânica. Essa cruz foi introduzida pelos satanistas e hoje está sendo usada pelos papas. Outra coisa que chama atenção é que no manto dourado de Bento XVI existem conchas, e essas conchas são, na verdade, Afrodite na Grécia, Vênus em Roma, e Vênus é Lucifer. Interessante, não é? Colocar no dia da sua posse, perante milhões de pessoas, símbolo de satanismo. 2 símbolos agora estão com o Papa, mas tem mais. Outro símbolo, além da cruz vergada, é a chamada mitra de Dagon. É esse chapéu que tanto o Papa como cardeais e até bispos, em ocasiões especiais, colocam sobre suas cabeças. E este aí, na cabeça dele, é a mitra de Dagon. E neste dia, esse Papa Bento XVI disse: continuarei as obras do meu antecessor. A mitra de Dagon veio de Dagon, deus dos filisteus, lá da antiga Babilônia. Dag quer dizer peixe, e o chapéu na cabeça lembra um peixe em sua cabeça. Além do mais, era costume dos sacerdotes de Dagon espargir sobre os seus consultores, aqueles que iam lá receber bênçãos de Dagon, era costume começar a sessão com água benta. Essa mesma água benta que os católicos, os seus sacerdotes, jogam sobre o povo e o povo aceita, mas só que aquilo é pagão e intensamente satânico. Água benta é satânica. No dia da sua posse, olha o que disse Bento XVI. Pronunciou hoje, 25/12/2005, a primeira mensagem de Natal do seu pontificado. Pediu uma nova ordem mundial.
Ele estava falando do parapeito da Basílica de São Pedro. Na frente dele, no umbral da Basílica, vejam o que está ali. Novo design da cruz de Bafomete. Ali está para os senhores verem. Estão praticando satanismo dentro do Vaticano. Novamente, ele pede nova ordem mundial e mantém todos os símbolos satânicos: a concha, a cruz vergada, a mitra de Dagon e a cruz de Bafomete. Bento XVI, agora, dia 25 de dezembro de 2005. Na verdade, isso tudo tem um objetivo. A maçonaria já viu que de um Papa ela vai fazer o líder de todas as religiões do mundo. Isso é o puro ecumenismo que está por aí. E este projeto é o projeto da aliança da Nova Jerusalém, ter uma só religião, com o líder sendo um Papa da Igreja Católica. Olha que interessante. O Vaticano hoje está no lugar que antigamente, na Roma antiga, era o lugar da rainha mais famosa de Roma, chamada Cibele. E o mais interessante é que essa Cibele era deusa mãe e rainha, os mesmos manifestos religiosos que nós temos hoje. E ela era a rainha do céu. E hoje nós também temos rainha do céu. E ela era a segunda rainha do céu. No trono do Papa tem uma cruz invertida. Dizem eles que é porque Pedro, sendo o primeiro Papa, por ter morrido ele, crucificado de cabeça para baixo, ele então agora simbolicamente no trono dos papas atuais tem uma cruz invertida em homenagem a Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica. Primeira mentira: Pedro nunca esteve em Roma. Segunda mentira: a Igreja Católica Romana surgiu no ano 313 depois de Cristo. Era impossível para Pedro viver 400 anos para ser o seu primeiro Papa. Terceira mentira: o primeiro Papa se chamou Inocêncio I e não Pedro. A Igreja novamente mente. E exatamente porque as pessoas não estudam, elas são levadas como o vento que a moinha espalha. Este é o resultado de quem não pesquisa e não estuda. O soberano pontífice, só ele, pode abrir a porta santa para a obtenção do perdão de Deus para o seu povo. Uma graça plenitária. O que quer dizer isso? No Evangelho de Jesus Cristo, nós sabemos que a graça é individual, mas a Igreja Católica criou uma graça só para todos. E isso, claro, tem um objetivo. A abertura da porta simboliza o livre acesso do povo santo a Deus. Povo santo é o povo católico. Em 2000, João Paulo II está abrindo a porta. E neste dia, cerca de 30 milhões de pessoas passaram por baixo dessa porta. E a chamada graça plenitária estendeu-se a todos. Todos foram salvos, segundo a Igreja Católica. Quem passar debaixo da porta é salvo, não precisa de Jesus Cristo. E olha
a influência satânica. Essa porta era aberta de 50 em 50 anos. Hoje ela é aberta de 25 em 25 anos. Apesar do seu estado debilitado, João Paulo não deixará de presidir as celebrações litúrgicas do Natal, e neste ano também oficiará a longa e solene Missa do Galo na meia-noite de 24 de dezembro, confirmou o Vaticano, que divulgou o calendário de celebrações que o Pontífice presidirá até 1º de janeiro de 2004. João Paulo II oficiará tradicionalmente a Missa do Galo na Basílica de São Pedro do Vaticano, no dia seguinte da loja maçônica central da Basílica de São Pedro, a famosa loja maçônica P2. Isso prova que a loja maçônica está hoje dentro do Vaticano. Novamente, Orbi et Urbi, que quer dizer cidade de Roma, a todo mundo, foi celebrada em mais de 60 idiomas. Este ano, por causa das obras da loja maçônica central da Basílica de São Pedro, o Pontífice leu a mensagem do átrio da praça e não do balcão central do templo, como de costume, mais uma vez provando que dentro do Vaticano tem uma loja maçônica. Por isso é que eu estou insistindo em dizer que o satanismo está dentro da Basílica de São Pedro, dentro do poder central da Igreja Católica Romana. O mercado comum europeu foi criado com 12 países e a cor azul da bandeira não é por acaso, é a cor de uma Madonna criada na Itália, que nós vamos ver a seguir. Aí está ela. Ela foi criada no dia em que foi inaugurada o mercado comum europeu. Chamou-se logo Rainha da Europa. E o detalhe interessante é que na sua cabeça, sobre sua cabeça, tem uma coroa com 12 estrelas, simbolizando as 12 nações. Tudo isso os satanistas preparam muito antes. Quem criou essa Madonna? Paulo VI, Papa. Ele mesmo criou. Essa Madonna tem 20 metros de altura e está lá na Itália. O detalhe interessante na parte inferior dessa Madonna é que ela está pisando sobre a serpente, tirando o direito do Senhor Jesus, porque só Ele é capaz de pisar sobre a cabeça da serpente. E aqui quem está pisando é a Madonna, criada por Paulo VI. Quando nós estudamos Apocalipse, tremam, meus senhores, e estarreçam na verdade. A mulher que tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, simbolizando os 12 apóstolos, essa mulher é a Igreja de Cristo. Não é Maria, meus senhores. Maria não tem esse poder e nem essa honra. Ela é a Igreja de Cristo. A estátua da liberdade, presente dos maçons franceses, Illuminati, aos maçons americanos Illuminati, na verdade, ela é uma cópia de Semíramis, lá na Babilônia, e Ísis, no Egito. É
puro satanismo. E a prova está naquela tocha. Aquela tocha simboliza a derrota de Jesus Cristo na batalha do Armagedon. A estátua da liberdade está esperando a batalha do Armagedon para subjugar Jesus Cristo. É isso que eles pensam. E é interessante também que uma das maiores editoras maçônicas se chama De Toche Press, a Tocha, ou editora Tocha. O maior símbolo maçom, essa estrela de 6 pontas entrelaçada, é a diferença entre a estrela de Salomão. A estrela de Salomão tem 6 pontas, mas não é entrelaçada. E ali está entrelaçada. Isso hoje é usado no satanismo, é usado no ocultismo e é usado também dentro da maçonaria. Serve para conjuração ou materialização dos demônios. I witch quer dizer eu feiticeiro. Numa reunião chamada xamã, de materialização ou conjuração de demônio, ele aparece nesse altar. O primeiro que nos chama a atenção é que aquele vermelho em sangue, partindo da palavra I witch, que quer dizer eu feiticeiro, derrama-se sobre os Illuminati, desce ao altar que tem uma cruz invertida, e os satanistas consideram os católicos romanos como seus aliados. Na verdade, todos esses ensinamentos que me chegaram não vieram por acaso, são de escritores católicos romanos. Eles mesmos publicaram grandes best-sellers. Um é A Chave para o Sangue, escrito por Malak Martin. O outro, Piers Compton, escreveu A Cruz Quebrada, que nos revelam muitos e muitos caminhos que a Igreja Católica está procurando para se unir a esta nova ordem mundial da maçonaria. Lucifer, o portador da luz, é ele quem porta a luz? Não duvides. Essa expressão é de Alberto Pike. E tudo isso que foi dito é para exemplificar o que aí está. Alberto Pike mostrando que Lucifer é que é o Deus deles. O que se pretende ainda nessa nova ordem mundial? A Terceira Guerra Mundial. Lembre-se, o plano é de 3 guerras. Nós tivemos 2, falta uma. Essa guerra será entre judaísmo e islamismo, mas essa guerra também está prevista em Obadias, em Joel e também em Daniel. Nessa guerra vai haver um grande caos, porque ela será eminentemente nuclear. E olha o que diz o grau 33, o diploma do grau 33. Lá está escrito Ordo ab Chao, que quer dizer ordem a partir do caos. Entendeu agora por que essa guerra vai destruir tudo para que a maçonaria faça agora para frente do jeito que eles querem? E aí está um símbolo, está lá Deus meu que jus. Esse símbolo do grau 33, que é simbolicamente o pássaro fênix, continua marcando presença na vida maçônica. Esse símbolo, agora esmiuçado, volto a dizer, pássaro fênix, chama a atenção para um detalhe: I pluribus unum, 13 letras. 13 é número cabalístico. Quer dizer o quê? Lá na guerra, Terceira Guerra, vai haver um caos tão grande
que a partir de muitas nações só vai haver uma. Isso está guardado desde 1776. 2 guerras, eles conseguiram o seu intento perfeitamente e surpreendentemente. Será que o Senhor Jesus vai permitir a terceira? W.J. Sherwood Crowley disse o seguinte: lembra-nos que nas fundações de um templo construído há 3.000 anos foram encontradas 2 placas de terracota contendo inscrições que o detalhavam e foram depositados por Gudea, governador de Lagash, na Babilônia. As inscrições incluíam um pássaro de tormenta, exatamente esse pássaro que acabei de mostrar, que vai trazer tormento à terra, um grande e maior tormento. E olha só, a águia de 2 cabeças, hoje, símbolo do rito escocês antigo e aceito da maçonaria. E esses dados são aceitos pelos Supremos Conselhos dos Estados Unidos, Norte e Sul, pelo Canadá e, pasmem, pelo Brasil também. Clymer ficou tão eufórico que, olha só, essas chaves cruzadas nada mais são do que o pássaro fênix, mas ele queria colocar na parte inferior 2 coisas fundamentais. Primeiro, observem que há cruzes invertidas que são símbolo de satanismo. E no livro dele, Os Mistérios de Osíris, na página 42, nós entendemos perfeitamente isso aí. A cruz invertida, existindo como prova do satanismo atrelado à maçonaria e também à Igreja Católica. A cruz invertida hoje é símbolo de rock and roll dentro da nova era. O cenário está armado, não há mais nada que explicar. Estão pedindo segurança pelo mundo inteiro, todos querem paz e segurança, mas eles não encontram a paz, porque a paz está em Cristo e não no satanismo, muito menos na maçonaria. E aqui Deus nos conforta de novo, pois outrora eras trevas. É o meu caso, eu era trevas, e meus irmãos que estão lá dentro continuam nas trevas. Porém, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Ah, o Senhor nos conforta. Eu já faço parte dessa reprovação. Vamos agora prestar atenção a algumas curiosidades. John Lennon escreveu um livro chamado Um Espanhol no Trabalho. Nesse livro, ele chama Jesus Cristo de covarde, bastardo, comedor de alho. Era um adepto da nova era. Hitler foi orientado por uma mulher ocultista maçom. George Bush e seu pai, presidente dos Estados Unidos, são Illuminati, pertencente a uma sociedade secreta chamada Caveira e Ossos, que presta apoio à maçonaria. David Rockefeller, um dos maiores banqueiros americano e mundial, é também maçom e Illuminati. Alberto Pike era membro ativo da Ku Klux Klan, um dos seus fundadores, a sociedade que matou bilhões de negros nos Estados Unidos. Aí está
o símbolo da caveira e ossos. Essa sociedade aqui pertence o presidente dos Estados Unidos e também seu pai, avô, etc. Aí está a reunião da caveira e ossos. E o sinal deles, uns com os outros, é esse sinal que aqui está, que é símbolo satânico também. É uma sociedade que se encontra na Universidade de Yale. E tanto o bisavô quanto o avô e o pai, todos são em dinastia da caveira e ossos. De um lado nós temos a nação mais poderosa do mundo. Do outro lado nós temos a nação mais rica do mundo. Nesse cálice, que é o cálice mais famoso da terra, João Paulo II, no ano de 2000, oferece vinho ao presidente sentado na cadeira que é dele. Isso indicando que ambos são maçons e Illuminati. Naquele dia, Bush, embora metodista, pede que americanos obedeçam ao Papa. Isso porque os metodistas também estão no ecumenismo. Um senador norte-americano chamado Barry Goldwater tem arriscado sua vida para alertar a América dos planos dessas sociedades secretas em favor de um governo mundial único. Ele escreveu o livro que combate a nova ordem mundial e diz: isto pode me custar tudo, mas preciso prevenir aos americanos. Em nova linha de pensamento, para explicar também o que a maçonaria está fazendo nessa área, a área da computação. Veja bem o que bolaram os satanistas. Idiomas antigos não possuíam algarismos. As letras eram como números. Em hebraico, a letra Nan é equivalente a V ou W. O valor da letra é 6, portanto, www, que é chamada a teia do tamanho do mundo, tem valor numérico de 666. Novamente, os satanistas descobriram que na Babilônia Antiga os algarismos eram contados de 6 em 6. Bolaram a palavra computer. Poderia ser qualquer outra palavra, mas pegou computer. Por quê? Porque a soma dos números das letras computer dá 666. Mais uma vez, uma manobra satânica. E Deus fala para nós: World Wide Web, teia do tamanho do mundo, ou www, onde todos os computadores se iniciam. Aí a Bíblia diz: são assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. E a esperança hipócrita perecerá, a sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Novamente o Senhor Jesus diz num popurrí de versículos: a confiança no que é nulo, concebem o mal e dão luz à iniquidade, chocam o ovo de áspide e tecem teia de aranha. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há em suas mãos. Tanto Isaías quanto o livro de Jó já nos alertam para a presença dessas verdades que estão hoje na informática do mundo inteiro. Algumas sociedades que estão ligadas à nova ordem, Unesco, Unicef, UNIDO, UNTAC, UNCED, UNTAR,
GATT, BIRD, FMI, FAO, OMS, ou Organização Mundial da Saúde, OIT, UIT, CAO, IAEA e a Força de Paz. Todas essas estão ligadas à nova ordem mundial. É bom que nós saibamos que apenas 95% de todo mundo são maçons de manobra, são massas de manobra. Apenas 5% estudam. Uma outra linha em que a nova ordem mundial já está atuando ativamente no mundo, principalmente na Europa, é o biochip que está sendo implantado nas pessoas e também nos animais, nas crianças e tudo. Primeira coisa, se eles tivessem lido a Bíblia em Apocalipse 3,16, eles não teriam gastado $1,5 milhão para saber que teria que ficar no dorso da mão direita ou na fronte. Porque a Bíblia já disse, Jesus Cristo já disse isso há 2.000 anos atrás. Olha só, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres ou escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Apocalipse 13:16. Nessa reunião participou um cientista famoso chamado Carl Sanders. Esse cientista, após 17 reuniões com a nova ordem mundial, alguém mostrou a ele a Bíblia e o que Jesus estava dizendo na palavra dele. Ele se converteu e hoje ele está lá nos Estados Unidos pregando contra essa nova ordem mundial. Graças a Deus, Deus o alcançou. Mas o biochip está sendo implantado a passos largos, inclusive também no Brasil. A nova era, por sua vez, vem também trabalhando. E ela criou símbolos e expressões para agir no meio da sociedade. O grande senhor da nova era, o senhor dos isles, é a famosa besta da nova era. E esses símbolos que são criados nada mais são do que para capturar almas para o inferno. Visa é um, Mondex é outro. E agora existe uma subsidiária que também presta serviço e que também é satânica. Olha só, Lucente, Lucifer Empreendimentos, quer dizer Lucente. Empreendimentos é Enterprise, Lucifer Enterprise, Lucifer Empreendimentos. No Brasil, o carro-chefe é o telefone celular Vivo, mas outros produtos estão entrando e todos eles têm a marca Styx, que quer dizer um rio no inferno. Lucente é o símbolo do dragão vermelho. O dragão é Satanás no livro de Apocalipse. Lá atrás eu mostrei para vocês 7 planos. Mostrei 6, deixei um para agora. Olha o objetivo final da nova ordem mundial: calar e matar 80% da população mundial. Através da terceira e grande última guerra, não vai sobrar muita coisa. Restariam apenas 20% dessas pessoas. E eles estão trabalhando através das guerras, da fome, do homossexualismo que vem aumentando assustadoramente, do aborto, da pílula do dia seguinte, do tráfico de tecidos. Enfim,
todos esses e mais alguns estando a serviço da nova ordem mundial para alcançar o seu objetivo, que é calar e matar 80% da população mundial. Na verdade, o presidente dos Estados Unidos na época, John Kennedy, relutou muito para assinar a ordem de instalação da nova ordem mundial. Essa ordem ficou famosa como o número 11.490. Ele acabou assinando. 2 dias depois ele morreu assassinado em Dallas. E quem matou John Kennedy foram os Illuminati, porque ele era um arquivo vivo, ele não podia mais viver. Como é que nós sabemos de tudo isso? Olha como Deus é maravilhoso. Um Illuminati chamado Doc Marx estava andando por uma calçada e ouviu o canto de uma igreja de Jesus Cristo que estava em culto. Ele era grau 33, Illuminati, maçom, satanista, ele era tudo isso, mas ele entrou. Ao entrar, o Senhor Jesus entrou nele, e quando ele saiu de lá, ele já era ex-maçom, ex-grau 33, ex-satanista, ex-Illuminati, embora muito rico, muito rico. Um dos homens mais ricos da América. Esse homem escreveu um livro, Secrets of the Illuminati, nos mostrando o que são os Illuminati. Graças a ele, em 2001, eu posso hoje te dar essa palestra, mostrar a você quem é a maçonaria. Ela não está parada, ela está prosseguindo no seu intento. Mas agora, você que está lá dentro, poderá definir sua posição, porque agora você sabe, e todas as coisas que eu vos disse são a mais pura verdade, são fruto de 27 anos de estudo, a serviço seu, porque a minha vida já perdeu valor. A minha vida, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Não seja ímpio, meu irmão. Investigue, procure saber se eu estou falando a verdade. Existem livros, sites, publicações. Hoje, a informática tem informações mais variadas possíveis. E o irmão investigue, não concorde com a palavra maldita que Deus escreveu no livro de Salmos. O ímpio não investiga, todas as suas cogitações são: não há Deus. Não faça isso, meu irmão. Investigue, procure saber se esse simples servo de Jesus Cristo está falando a verdade. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eu tenho encontrado irmãos em Cristo que usam palavras de baixo calão quando se referem a mim. Será que eu sou seu inimigo porque coloquei toda a minha vida em risco para tirar você das trevas para a maravilhosa luz de Cristo? Será, meu irmão, que em arriscar a minha vida e abençoar a sua, eu mereço ser seu inimigo? Mesmo assim eu te amo, porque Deus ama o maçom e eu também amo. Abdiquei de tudo como médico para revelar ao mundo
o que é a maçonaria, revelar aos meus irmãos o que é a maçonaria, sem se importar com as consequências, porque eu sei que o meu Redentor vive. Pense nisso, meu irmão. Eu não sou seu inimigo, muito pelo contrário. Eu quero vê-lo comigo na glória do céu, junto do Pai, enxugadas as suas e as minhas lágrimas. Eu tenho um ministério, e esse ministério está centrado em Ezequiel 3, 16 a 19. Foi claro para mim quando eu deixei a maçonaria. Avise aos seus irmãos, é o que eu tenho feito nesses quase 9 anos em que deixei. Estou de igreja em igreja, só falo às igrejas do Senhor Jesus, mas tenho encontrado com tristeza inúmeras pessoas, membros de igreja e membros da maçonaria, como eu era. Eu fiz uma opção, agora eu sou só membro do corpo de Cristo, e tenho certeza que você também será, porque esta é a oração que faço todos os dias, para que Deus abra os campos que estão brancos para a ceifa, e abra também o seu coração para ouvir a sua verdade. Olha como nosso Deus está no controle, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. A maçonaria, a nova ordem, todos vão cumprir o seu intento. A nova era, as sociedades secretas, todas vão cumprir o seu intento. Tenham a mesma ideia, todos estão num bloco só, unidos também com a Igreja Católica, para terem a mesma ideia. Darem à besta o seu reino, lá na cidade de Israel. Vai ainda ter o último Papa, porque é profecia, embora satânica, Deus prometeu que vai ser cumprido. Profecias de São Malaquias. O último Papa será israelense. E dali eles vão tentar controlar o mundo, porque todos estarão na mesma ideia, até que se cumpram as palavras de Deus. Na batalha do Armagedon, Lucifer vai experimentar o poder de Deus, e Jesus Cristo estará guerreando por nós. E Satanás saberá o poder do Senhor Jesus. Agora eu quero chamar a atenção para os senhores. O único versículo em toda a Bíblia que trata deste assunto está exatamente aonde? Apocalipse 17, 17. Em nenhum outro lugar mais da Bíblia esse assunto é tratado. Apocalipse 17, 17. E a maçonaria se organizou em 1717. Portanto, 17, 17. Deus está ou não está no comando de tudo? Eu, quando vejo isso, eu glorifico a Deus, porque a volta foi grande, as explicações são grandes, mas o Senhor é quem está no comando. E eu louvo ao meu Senhor, porque os céus e a terra vão passar, mas as suas palavras não hão de passar. Irou-se o dragão, que é Satanás, contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência.
os que guardam os mandamentos de Deus. Você tem guardado os mandamentos do Senhor na sua vida? Saiba que a maçonaria é mais um mandamento que Deus está dando, mais uma clara evidência para que você saia e se torne somente servo de Deus. Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. Meus irmãos, meus amigos, pensem, reflitam. O Senhor Jesus quer entregar a você o que Ele tem de melhor. Ele é fiel. Que Deus nos abençoe e que sua vida seja uma bênção nas mãos do Senhor Jesus, e que essa obra chamada DVD alcance pela mão do Senhor Jesus os mais distantes cantos da minha pátria, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém.